Alô, lotequeiros de plantão! Programação oficial da Loteca Concurso 1183. Daremos também os palpites desse concurso, mas antes vamos para o placar oficial da Loteca Concurso 1182. Esse concurso 1182, todos os jogos encerrados. O jogo 6 houve um problema, um problema de digitação da Caixa Econômica, né, das loterias Caixa, que em vez de colocar Colo-Colo do Chile e Racing da Argentina, colocou Racing do Uruguai. Por isso mesmo esse jogo aí irá para sorteio hoje à noite. Hoje de tarde ou à noite será definido a coluna desse jogo no sorteio nas loterias Caixa. Esse jogo 6 aí. Foi um concurso muito atípico. Foram 11 empates, né? Esse dos 6 não conta porque houve esse erro de digitação, né? Ao todo foram 10. Depender do sorteio pode também se confirmar a coluna do meio. E foi inacreditável. Essas duas zebras e essa grande quantidade de surpresas. Com certeza o concurso acumulou para o 1183. Não tenho dúvidas. E vamos ver se alguém acertou pelo menos 13 jogos, que eu acho muito difícil aqui. E ainda depende desse sorteio do jogo 6. E a programação do concurso 1183, praticamente toda nacional, com exceção do jogo 14, que é Napoli-Torino, pelo campeonato italiano. Os outros jogos são todos do campeonato brasileiro Série A, ao todo 10 jogos. 3 da Série B e um jogo pelo Campeonato Italiano. 7 jogos acontecerão no sábado e 7 jogos no domingo. A probabilidade aí e cotações para esses jogos, né? Jogo 1, Flamengo cotado como favorito com 64%. Empate é uma surpresa considerada, 24%, e 12% estão considerando o Corinthians como zebra, né? É um clássico. O Corinthians não está numa boa fase, né? Vivendo uma boa fase, mas é difícil o jogo. O jogo 2 também, coluna 1 está dando favorito o Internacional com 68%, né? Isso foi atualizado hoje às 7 horas da manhã, 24 de abril. Atualização pela Bet 365, né? Aqui. E o outro favorito é a Napoli, com 65%. Os demais jogos e colunas são considerados normais e surpresas. E zebra só 3 e 3 favoritos, que são jogo 1, jogo 2 e jogo 14. Né? Que estão considerando coluna 1 como favorita e coluna 2 como zebra. Muito cuidado com esses jogos aqui. Surpresas, a maioria das colunas estão preenchidas como surpresas e resultados normais. Em seguida, vou vir com os meus palpites para esse concurso 1183. Agora, vou dar meus palpites para esse concurso 1183 e o jogo 1 é um grande clássico brasileiro, Rio-São Paulo aqui, Flamengo e Corinthians. Os últimos 5 confrontos entre essas equipes, o Flamengo levou a melhor em 2 vezes, o Corinthians venceu uma e foram 2 empates. O Corinthians, no seu retrospecto contra o Flamengo, não vence há 2 jogos. O ano passado, o Flamengo venceu no Maracanã por 1-0 e na Arena Corinthians 0-0. O Flamengo, que vem pelo Campeonato Brasileiro de vitória contra o Juventude por 6-0, já na Libertadores não vence há 2 jogos, né? Venceu na estreia e depois perdeu em casa para o Central Córdoba e venceu o Juventude empatou ontem, né? Empatou anteontem, que no caso o jogo foi na terça-feira, fora de casa contra a LDU em 0-0. O Corinthians vem nos últimos 5 jogos, venceu apenas um jogo fora de casa, contando Brasileirão, Sul-Americano e Paulistão. O Corinthians joga hoje também, né, pela Sul-Americana, antes desse jogo contra o Flamengo. E para mim aqui o Flamengo é favorito. Lembrando que eu vou usar 5 duplos. Eu vou aqui acreditar na vitória do Flamengo e vou de coluna 1 no jogo 1. Não vou usar duplo nesse jogo. O Flamengo vem muito bem
no Brasileirão e acredito que vai vencer esse jogo aqui. É favorito, mas quem puder usar duplos ou triplos, sigam a intuição de vocês, né? Aqui eu estou dando apenas os meus palpites baseado nos dados e estatísticas que tenho e também na minha intuição. Mas a gente viu aí esse último concurso 1182, houve 11 empates, né? O jogo 6 irá para o sorteio, mas incrível, né? O quanto jogos foram surpresas e ainda 2 zebras nesse concurso passado. Jogo 2, Internacional e Juventude. É um clássico gaúcho. O Inter esse ano já enfrentou o Juventude e venceu por 2-0 pelo Gauchão. O Inter vem muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Até que teve uma sequência um pouco difícil, né? Porque perdeu para o Palmeiras e empatou com o Grêmio, foi 2 clássicos, né? E teve esse jogo empatado pela Copa Libertadores, estava perdendo por 3-0 para o Nacional do Uruguai e foi buscar no segundo tempo empate e empatou 3-3. O Inter precisa vencer aqui. O Juventude nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 4. O Inter jogando em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas para o Palmeiras nos seus últimos 5 jogos em casa. Eu vou também de coluna 1 no jogo 2, vou acreditar na força do Inter, atual campeão gaúcho, e vou de coluna 1 no jogo 2, para mim o Inter é favorito para esse jogo. Não vou usar duplos aqui. Jogo 3, Coritiba e Operário. Campeonato Brasileiro Série B. O Coritiba enfrentando o Operário de Ponta Grossa, também do Paraná, né? Não deixa de ser um clássico do time da capital, né? Que é o Coritiba, o Coxa Branca, enfrentando o Operário, o Fantasma. Essas equipes começaram na Série B de forma bem forte, né? O Operário já jogou pela Série B 4 jogos, venceu 1, empatou 1, né? Venceu 1 fora de casa, aí depois perdeu para o Goiás em casa, perdeu também para o Avaí fora, jogo difícil, e empatou com o Paysandu jogando em casa. Então a equipe só tem 4 pontos e uma vitória, um empate e 2 derrotas. Já o Coritiba começou super bem, venceu os 2 primeiros jogos, venceu o Vila Nova por 1-0, depois venceu a Chapecoense jogando fora de casa por 2-1, depois empatou em casa com o Novo Horizontino e vem de derrota para o Remo do Pará por 1-0. Então, um jogo difícil. Os confrontos históricos mostram que essas equipes jogam bem acirrado. Esse ano já se enfrentaram pelo Campeonato Paranaense e foi empate em 1-1. O ano passado, pela Série B, o Coritiba venceu por 3-0 jogando em casa e o Operário venceu por 2-1 jogando na casa dele, né? Jogando em casa. O confronto mostra que o Coritiba leva uma ligeira vantagem, né? Nos últimos 5 jogos, o Coritiba venceu 2 vezes, o Operário também venceu 2 e um empate, bem acirrado, né? Ganha no saldo de gols aí nesse confronto. Geralmente quem joga em casa leva vantagem, mas esse ano se enfrentaram, o jogo foi no Couto Pereira e o Coritiba empatou 1-1 com o Operário. Equipe forte, inclusive foi o campeão paranaense desse ano, o Operário Fantasma, né? Na final venceu nos pênaltis e sagrou-se campeão o Operário, justamente contra o Maringá. O Operário foi campeão nos pênaltis. Então aqui eu vou usar o meu primeiro duplo e vou de coluna 1 e coluna do meio. Coluna 1 e coluna do meio, usei meu primeiro duplo aqui nesse jogo 3. Jogo 4, Ceará e São Paulo. O Ceará, que está indo bem no Campeonato Brasileiro da Série A, das equipes que subiram da Série B para a Série A do ano passado, está sendo a melhor equipe este ano disputando a Série A dos que subiram do ano passado, da Série B para A. No Campeonato Brasileiro, o Ceará em casa jogou 2 vezes e venceu, né? Seus 2 jogos, seus 2 últimos jogos jogando em casa. A equipe venceu o Grêmio por 2-0 e depois o Vasco por 2-1. No geral, o Ceará, pelo Brasileirão, venceu 2 jogos, empatou com o Bragantino fora e perdeu 2 fora. Perdeu por 2-1 para o Juventude e para o Ceará, o último jogo por 1-0, vendeu cara a derrota. Vem bem a equipe, né, com 7 pontos, enfrentando o São Paulo, que ontem venceu o Libertad
do Paraguai, fora de casa pela Libertadores. São Paulo vai muito bem na Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro já não vai tão bem assim, né? Os últimos 3 jogos empatou 2, venceu 1, foi clássico contra o Santos. É jogo difícil aqui, é jogo para triplo. Tudo pode acontecer aqui. Eu vou usar aqui um duplo aberto e vou de Ceará e São Paulo. Coluna 1 e coluna 2 no jogo 4. Os confrontos entre essas equipes demonstram o favoritismo do São Paulo, né? Que nos últimos 5 jogos contra o Ceará venceu 2, o Ceará venceu 1 e foram 2 empates, né? Um pouco acirrado aqui. O último jogo foi em 2022, Ceará 0, São Paulo 2 no Castelão. Mas em 2022, pela Sul-Americana, o Ceará também venceu o São Paulo por 2-1, jogando no Castelão, e perdeu no Morumbi por 1-0. E em 2022 também houve um empate 2-2, e em 2021 empate também no Morumbi. Então não é um jogo fácil para nenhuma das duas equipes, é um confronto bem acirrado. Duplo aberto para esse jogo 4. Jogo 5, Mirassol e Atlético Mineiro. Mirassol que vem surpreendendo aí também, das equipes que subiram da Série B para A, vem fazendo uma campanha interessante. A equipe venceu o Grêmio no último jogo por 4-1, dia 16 de abril, e inclusive o treinador do Grêmio foi demitido após essa derrota. Nos últimos 5 jogos do Mirassol, todos pelo Campeonato Brasileiro, o Mirassol estreou perdendo para o Cruzeiro por 2-1, depois não perdeu mais, empatou com Fortaleza em casa 1-1, fora de casa com o Bahia 1-1, venceu o Grêmio por 4-1 e empatou fora de casa com o Juventude em 2-2, ou seja, nos últimos 4 jogos, 3 empates e uma goleada, venceu o Grêmio por 4-1 em casa. Jogando em casa é forte a equipe do Mirassol. O último jogo foi justamente essa vitória contra o Grêmio por 4-1. Já o Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3 e empatou 2. Não tem vencido os jogos fora de casa, o Atlético Mineiro. Inclusive, ontem empatou pela Copa Sul-Americana com o Caracas. Tudo bem que usou um time misto, né? Mas é um empate com sabor de derrota na Venezuela contra o Caracas, 1-1 pela Copa Sul-Americana. Então a equipe também perdeu para o Santos por 2-0 e perdeu para o Grêmio na estreia do Brasileirão por 2-1. Não vem bem fora de casa, mas aqui eu vou usar outro duplo e vou de coluna 1 e coluna do meio. Acredito que o Atlético Mineiro possa pelo menos conseguir um empate nesse jogo, mas quem puder usar um triplo, pode usar porque cabe nesse jogo aqui. O Atlético Mineiro pode vencer o Mirassol fora de casa, mesmo a fase do Galo não sendo tão boa, e o Mirassol está um pouco melhor no momento pelo Brasileirão. Joga em casa também, né, o Mirassol. E o jogo 6, aliás, jogo 6, é entre Avaí e América Mineiro. Um bom jogo interessante. Um Avaí, equipe grande de Florianópolis, né? Inclusive o Avaí foi campeão, né, catarinense esse ano, contra o América Mineiro, que chegou na final contra o Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro da Série B, até o momento, o América Mineiro começou bem, né? Vencendo o Botafogo e Ribeirão Preto, depois perdeu para o Remo e depois venceu mais 2 jogos contra o Amazonas e Goiás. Vem com 9 pontos em 12 disputados, 3 vitórias e 1 derrota, né? O time da casa, que é o Avaí, nos seus 4 jogos empatou os 2 primeiros contra o Novo Horizontino e fora de casa contra o Cuiabá, que é uma equipe forte também, que vai brigar para subir, 2-2, e venceu o Operário, que é time duro, Operário de Ponta Grossa do Paraná, que é atual campeão paranaense, venceu por 1-0 e venceu fora de casa o Amazonas por 2-0. Então, para mim, é jogo também para triplo aqui, viu? Quem puder usar, use, mas eu vou de duplo aberto nesse jogo, Avaí e América. Eu acredito que as duas equipes irão jogar para vencer o jogo. O empate é uma possibilidade, mas eu vou de duplo aberto nesse jogo 6. O confronto mostra também muito acirramento entre essas equipes. Nos últimos 5 jogos, foi 2 vitórias do América, 1 do Avaí, 2 empates, né? Um empate aqui também cabe muito nesse jogo 6, né? Quem puder usar um triplo aqui, use. Realmente uma grade de jogos muito difíceis de novo. Eu vou arriscar aqui no duplo aberto, mas o empate há uma grande possibilidade também. Jogo 7, Sport Recife e Fortaleza, pela Série A do Campeonato Brasileiro.
É um clássico nordestino. As duas equipes conhecidas como Leões, né? Esse jogo 7 aqui. O Sport Recife, jogando em casa na Ilha do Retiro, leva um ligeiro favoritismo, né? O Fortaleza, que ontem jogou pelo campeonato. Fortaleza jogou pela Copa Libertadores das Américas. Aqui é jogo duro. Eu vou arriscar aqui no empate seco. É um clássico nordestino. Acho que o Fortaleza não perde para o Sport. E o Sport, por jogar em casa, também muito forte. Eu vou arriscar aqui na coluna do meio no jogo 7. Jogo 8. Botafogo do Rio e Fluminense. Clássico carioca. Esse jogo difícil. Jogo 8 também. Pelo Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos aí só deu Botafogo, né? O Botafogo que nos últimos 5 jogos contra o Fluminense venceu 5, né? Vem de 5 vitórias consecutivas, por incrível que pareça, contra o Fluminense. Tanto no Engenhão como no Maracanã. Desses últimos 5 jogos aí, no Maracanã o Botafogo venceu 3. 2-0, 4-2 e 1-0. E no Engenhão 2-1 e 1-0, ou seja, vem de várias vitórias consecutivas nesse clássico, mas o Botafogo não é mais o mesmo do ano passado. A equipe perdeu alguns jogadores importantes, como Luiz Henrique, então a equipe caiu mais. O Fluminense de Renato Gaúcho aí vem um pouco forte aí nos últimos jogos, né? Vem forte, venceu o Corinthians na Arena Corinthians por 2-0. Ontem empatou na Sul-Americana no último minuto contra o União Espanhola do Chile, 1-1. Depois que Renato assumiu, Renato Gaúcho, a equipe ainda não perdeu. Então aqui é um clássico, jogo difícil. Eu acredito que pelo menos a sequência das derrotas o Fluminense acaba nesse jogo. Eu vou de empate seco nesse clássico aqui no jogo 8, coluna do meio. Coluna do meio. Acredito que o Fluminense ou vença ou empate, mas eu vou arriscar o empate seco nesse jogo 8. Também é jogo para triplo. É um clássico. Jogo 9. Cruzeiro e Vasco. Jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Clássico tradicional, né? Os últimos 5 jogos entre essas equipes foram 3 empates e uma vitória do Cruzeiro em São Januário, em 2023, e uma vitória duas vitórias do Cruzeiro em São Januário, em 2023, e em 2022 no Mineirão por 3-0 pela Série B ainda. O Vasco não vence o Cruzeiro já há um tempo. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. O Cruzeiro que vem de uma boa vitória contra o Bahia em 3-0, por 3-0, em casa, se recuperou a equipe, né? Vinha de vários jogos sem vencer aí. E vem 2 vitórias no Brasileirão da Série A. Pela Sul-Americana a equipe vai muito mal. O Vasco, que nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3, empatou 1. Eu aqui acredito na vitória do Cruzeiro. Vou arriscar aqui na coluna 1 no jogo 9. Se fosse usar um duplo, usaria coluna 1 e coluna do meio. Jogo 10. Vitória da Bahia e Grêmio. Jogo aqui de duas equipes que precisam muito vencer. O Vitória nos últimos 5 jogos em casa perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas o Fortaleza por 2-1 no Brasileirão. Ontem pela Sul-Americana perdeu para uma equipe chamada Cerro Largo do Uruguai. O Grêmio precisa vencer e dar resposta à sua torcida. Vem de 2 derrotas fora de casa para o Ceará por 2-0 e para o Mirassol por 4-1. Essa custou a demissão do técnico, né? No clássico, o Grenal empatou, né? Jogando na Arena do Grêmio. Em 1-1 foi seu último jogo. Então aqui, jogo difícil. Jogo com cara de empate seco. E é nele que eu vou, coluna do meio no jogo 10. Jogo 11. Palmeiras e Bahia. É o jogo 11 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Palmeiras nos últimos 5 jogos contra o Bahia venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1 em 2023 por 1-0 na Fonte Nova. Jogando em casa, a equipe do Palmeiras é favorita para esse jogo aqui. A equipe nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu um jogo no Paulistão, foi a final para o Corinthians por 1-0. A equipe vem melhorando a cada jogo. A equipe do Palmeiras vem de 5 vitórias consecutivas. Venceu o Sport pelo Brasileirão
por 2-1, venceu o Cerro Porteño do Paraguai na Libertadores 1-0, venceu o Corinthians pelo Brasileirão 2-0 e venceu fora de casa o Internacional por 1-0 e o Fortaleza por 2-1. A equipe não é líder à toa do Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia também não vem mal. Nos últimos 5 jogos perdeu apenas para o Cruzeiro, né? Por 3-0. Venceu 2, o Nacional do Uruguai por 1-0 e venceu também o Ceará por 1-0. E 2 empates. Aqui eu vou de coluna 1 no jogo 11. O Palmeiras é favorito, eu vou arriscar aqui mesmo só na coluna 1, não vou usar duplos aqui. Palmeiras favorito, acredito que vai se concretizar seu favoritismo vencendo esse jogo. Coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Cuiabá e Ferroviária de Araraquara, São Paulo. Aqui o Cuiabá é um confronto inédito, né? Cuiabá e Ferroviária. A Ferroviária que subiu da Série C para a Série B o ano passado e o Cuiabá caiu da A para B. É um confronto inédito, como eu falei. O Cuiabá vem de vitória contra o Atlético Paranaense jogando em casa por 2-1. Jogando fora, empatou com o Atlético Goianiense 1-1. Seus primeiros 4 jogos na Série B foram 2 vitórias e 2 empates. A equipe tem 8 pontos. Já a Ferroviária de Araraquara é uma equipe que empata muito também. Dos seus 4 jogos vem invicto. São 3 empates e 1 vitória contra o Atlético Goianiense 2-0. É uma equipe forte também. Vem fazendo uma boa campanha, né? Com 6 pontos. Então é jogo difícil, jogo com cara de empate, mas eu vou aqui arriscar um duplo. Acredito que o Cuiabá é favorito e vou de Cuiabá, como a Ferroviária de Araraquara está invicta, né? São 3 empates em 4 jogos e 1 vitória. Vou também arriscar na coluna do meio aqui no jogo 12. Usei meu último duplo. Jogo 13, Santos e Bragantino. Santos precisa dar resposta à sua torcida, vem de derrota no clássico contra o São Paulo. A equipe só está aí disputando o Brasileirão. Em 5 jogos perdeu 3, empatou 1 contra o Bahia em casa e venceu apenas o Atlético Mineiro por 2-0. Precisa vencer o Bragantino, custe o que custar aqui. Então aqui eu vou de coluna 1 no jogo 13, é jogo duro. Mas o Santos, jogando em casa os últimos 2 jogos pelo Paulistão contra o Bragantino, venceu por 3-1 o ano passado e esse ano venceu por 2-0. Acredito na vitória do Peixe. Vou de coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Napoli e Torino, aqui pelo campeonato italiano. A Napoli vem de 3 vitórias seguidas jogando em casa e 2 empates, né? Os últimos 3 em casa venceu. Venceu a Fiorentina por 2-1, o Milan por 2-1 e a Empoli por 3-0. Já o Torino, nos últimos 5 jogos fora de casa, empatou 2, perdeu 2 e venceu o Monza por 2-0. Favorita aqui é a Napoli, né? Briga pelo título, mais uma vez, do campeonato italiano. Briga na parte de cima, né? No G4. Os confrontos aí entre essas equipes, os últimos 5 jogos, Napoli e Torino. A Napoli venceu 3 vezes, perdeu um jogo e empatou 1. Então, Napoli, no último jogo, ano passado, em dezembro de 2024, venceu o Torino jogando fora de casa por 1-0. Vou de coluna 1 no jogo 14. Acredito na força da Napoli, jogando em casa. Coluna 1 no jogo 14. Foram esses os meus palpites para esse concurso 1183. Vocês usem a intuição de vocês, não gastem muito dinheiro. Aqui eu dei 5 duplos aqui nesses meus palpites. Custa R$ 48,00 nas casas lotéricas ou no site da Caixa. E boa sorte a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seu like. Compartilhem o vídeo. Comentem de onde vocês estão me acompanhando. Os palpites de vocês. Fiquem à vontade aí para interagir no nosso canal. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos.